Nosso colo. Eu agradeço o convite que me foi formulado, fruto da generosidade do meu mestre, que você deixa de ser professor, mas continua mestre, o Manassés, que convidou, não sei porquê, depois eu vou pensar mais, sobre, inclusive o tema é bem menos acadêmico, apesar de estarmos numa academia, mas faz um pouco mais o meu estilo, que é quando a droga ronda a família. Esse ronda aqui é em homenagem à ronda do quarteirão, sabe? De conhecida lembrança. Fala-se sobre essa questão de droga em três grandes eixos. Seria a repressão, o tratamento e a prevenção. Claro que a repressão não é da nossa conta, da conta da medicina, apesar de termos um capítulo muito importante que seria o da medicina legal, da medicina jurídica, mas não é o propósito aqui. Portanto, eu me deteria, sobretudo, na questão da prevenção e do tratamento. O que é que a família pode fazer? A gente é pegado por um discurso muito moralista. Cuide do seu filho antes que um traficante o adote. Olhe com quem ele está andando. Veja o que tem na bolsa dele. Olhe com quem que ele está ligando. E agora é que está difícil por causa, dos laptops, dos tablets e dos telefones móveis. Faça não sei o quê. Não precisa nada disso não. E isto tudo é terror. O que nós estamos precisando é de pais que funcionem como pais. E o que nós temos aqui, por exemplo, que é minha seara, Fortaleza, de filhos órfãos de pais vivos, é uma quantidade imensa. Pais que eu não diria que são irresponsáveis, que isso eu estou julgando. Falta talvez a habilidade, a competência. A gente tem insistido muito nessa questão do diálogo. Diálogo, falaram muito aqui hoje em etimologia, não é? Das palavras. Diálogo é diar. Diar é através, hemodiálise, diáfano, etc. Não é de dois, não. E geralmente quando a gente diz assim, meu filho, eu quero conversar com você, ele diz, lá e vem bronca. Porque isto não é uma coisa muito habitual na família, conversar. Aquelas conversas que poderiam existir na hora das refeições, eu sempre costumava levar meus filhos para o supermercado. E sabe como é que é uma laranja boa, como é um tomate? Mas ali é só o pretexto. O que estava em causa era ele vendo, um filho vendo como é que um pai, como é que um homem funciona. Nós não estamos precisando de pais a rigor, mas de modelos. Aí eu me lembrei de uma expressão que a gente já usou muito, que é da família química. Família química é aquela que o pai que tem transtorno, resolve todo fim de tarde tomar seu uísque para poder aguentar o rebote. Então a solução dele é química, é o uísque. A mãe nos diazepams da vida, um Rivotrilzinho, um Lexotanzinho, que eu gostaria de destacar aqui, e para nós isso é muito importante, para nós médicos, o uso que nós médicos fazemos abusivamente de benzodiazepínicos. O que tem de Rivotril prescrito por clonazepam nesta cidade é um negócio espetacular, é um grande negócio. E geralmente quem passa mais, eu defendendo nossa pele, não são os psiquiatras, porque eles sabem o mal que isto faz. E eu já vi muitos casos de pacientes que tomavam um dia ou outro não uma caixa de Lexotan, uma caixa de Lorax. Começou com
um Loraquezinho que o médico passou para poder relaxar, e Dona Terezinha, para a senhora poder relaxar e dormir. E aí ela chega com aquele andar de ferro de engomar, né, toda chapada. Ela se assusta com o filho, não se assusta com ela ou com o marido. O marido, o carro é todo azunhado, arranhado de postes, que ele dá sinal de luz e o poste não sai, ele leva. Portanto, a família química, lógico que o filho, ele vai escolher uma droga que seja mais condizente com a modernidade, com ele. Com outro elemento importantíssimo a refletir, é que eles chegam numa idade, nossos filhos chegam numa idade, que o grupo que eles frequentam vai ter muito mais importância e força e convencimento do que qualquer pai na face da terra. O que vale é o que o grupo diz. O que nós podemos fazer? Que grupos são estes? Podemos fomentar estes grupos? Eu sei que existem pais, por exemplo, que organizam atividades para os filhos dele com outros meninos. Ele está presente, ele vê, ele participa. Talvez a gente esteja precisando justamente disso, do que sugere o termo prevenção. Prevenir é antes, venir, chegar. Chegar antes. É por isso que a prevenção às drogas é coisa para os 6, 7, 8 anos. Não é coisa para quando ele está 15, 16, 18, que ele está ali escutando por consideração. Porque ele está querendo alguma coisa, então deixa eu escutar aqui o velho, depois eu dou a facada nele. Mas não se escuta mais com o poder de convencimento. Então, esse chegar antes, aqui outro elemento importante sobre a prevenção, não é falar sobre drogas. Eu sempre me recusei a dar palestras em colégio, para os meninos de 7ª, 8ª série. É absolutamente inútil. Absolutamente inútil. Porque começa que a diretora lhe destrói logo. Gente, eu trouxe hoje para vocês um grande amigo nosso, vixe, careta, que ele compara com a diretora. Tá entendendo? Aí você já, tudo que você disser a partir dali está não referendado. Depois, há colégios, instituições sóbrias, honestas, que cometem a estultice de levar um ex-usuário, né? Ele diz assim: gente, nós trouxemos aqui o Francisco. Ele diz: eu mergulhei, fui lá no fundo do poço e saí. Na onipotência que é todo jovem, esse cara foi e voltou, e eu vou voltar. A onipotência. É por isso que eles usam 2 verbos com muita frequência, sabe? Um é quando você está dizendo cuidado, diz, eu me garanto. E depois quando quebra, vacilei, né? Então são 2 verbos bem usuais. Sobre esse diálogo, é muito importante que a gente saiba, conversa que vai e conversa que vem. Geralmente nós não estamos interessados em saber o que eles pensam, o que eles acham. E eu sempre digo assim: se nós deixássemos nossos filhos falarem o que eles pensam realmente da gente, olha, ia ser um grande e belo impacto. Porque eles sabem tudo, eles têm todo o seu mapa. Eles não dizem porque eles têm muita consideração e respeito, mas não cutuque muito não, porque às vezes a forma de comunicação poderá ser a violência. Gostaria de reforçar o que o professor Romildo falou, que na nossa prática, enquanto terapeutas, psiquiatras, temos encontrado muitos casos psiquiátricos, realmente psiquiátricos, que são camuflados
inclusive pelo discurso da família, como de um drogadicto. Não é. O que está aparecendo ali é uma bela esquizofrenia. E aí fica-se naquela coisa até que acontece uma crise mais grave, mais séria. Ou então quadros recorrentes de depressão, alguma coisa desse tipo. Sobretudo que essa história da droga, ela acontece muito na virada da adolescência, que é quando também existem todas aquelas transformações do adolescente em homem ou mulher adulta, e que a gente sabe que há em muitos uma crise. Isto pode coincidir com o momento do uso da droga e a gente pensar que é um pacote só. Na realidade são coisas diferentes e distintas. Podemos fomentar entre nossos filhos, isto é fundamental, estou falando da prevenção, a questão dos esportes no sentido mais de sociabilidade do que de performance. Nós estamos precisando de atletas olímpicos, mas não há necessidade que seja seu filho, né? Ele pode ajudar que aconteça, mas não tem que ser necessariamente ele. Essa vida, um dia desses eu estava pensando, e não estava com depressão, era apenas um livro, pensar, como dizia o Milor Fernandes, quem poderia levar meu caixão? Apareceram mais os colegas de adolescência, aqueles mesmo com os quais nós fizemos mais maluquices juntas. Esses são importantíssimos na prevenção da questão das drogas com os nossos filhos, porque existe muita emoção, muito sentimento, muita identidade. A vida associativa. E aqui eu não poderia deixar, até em homenagem à doutora Socorro, de falar da dimensão espiritual. Eu acho que e também do professor Manassés, quem tem fé segura melhor as barras. Eu não estou falando a fé piegas e puramente formal, mas aquela que vem de dentro e que só sabe quem já teve essa experiência. Quando tudo mais falha, existem outras forças que geralmente entram e salvam. Last but not least, eu estou pensando, e eu estou defendendo muito isso agora, é que estamos precisando dar mais freio aos jovens. Não sei se é porque eu estou ficando velho, está entendendo? Mas eu acho que o negócio está muito frouxo. Eu estou dizendo isso, sobretudo, baseado em outros países. Porque pode ser, você está falando, é um fenômeno da contemporaneidade. Não é não. É coisa mais daqui, sabe? Tipo, minha filha vem dormir com o namorado na minha casa. Sabe? Como é que é isso? E eu me faço de abestado, faço que não sei de nada. A casa não é nossa, não tem regra, não tem norma. Estou dando só um exemplo. A garota de 14 anos, papai, olha, nós alugamos uma casa no Morro Branco, nós vamos passar o carnaval lá. Tá certo, minha filha, leve seu celular, qualquer coisa o quê, cara pálida? E quando acabar tu fica dizendo, eu sou capaz de dar minha vida pelo meu filho. É nada, só papo. Não, os limites, por exemplo, a gente viu semana passada ou retrasada a história lá da escola de Goiás, né? E tem agora um vídeo na internet, um garoto se zangou porque a professora deu uma nota para ele que ele não queria, ele tomou a caderneta, apagou tudo, deu 10 a todo mundo e disse que tinha que ser aquilo. Faz falta um pouco de pulso, de norma, de regra. O mundo eu acho que não é assim tão fácil não. Talvez isso explique um pouco a tal da ressurgência desta fé do Estado Islâmico, coisa desse tipo, sabe? A pensar pelo menos.
E tem um outro detalhe que eu não tenho tempo de falar aqui, é a relação família-escola. Tem gente que pensa que escola boa é a escola que tem classes especiais. Isso é um negócio pré-nazista. Eles também fizeram isso, sabe? Escolas especiais, quadro de honra, esse negócio. O mundo é vário, como dizia o Guimarães Rosa. Então, na classe tem que ter todo mundo. E todo mundo diferente. Não tem que todo mundo ser nerd, não. Aliás, eu procuro os mais bem classificados da minha turma e não os encontro. Sem comentários. Sobre o tratamento, precisa que o jovem tenha algum problema para que realmente busque tratamento. E eu diria, a maioria dos casos relativos à questão de drogas não precisa de tratamento. E tratamento de quê? Como disse o doutor Romeu, vai tratar o quê? Né? Lembro a equação do Oliver Einstein, quando ele dizia que nessa questão das drogas nós temos 3 elementos. O produto, qual é a droga? Quer dizer que porque é álcool ou é cigarro é menos perigoso? Quem disse? Quem disse? E que porque é não sei o que, é mais arriscado e tal. No produto a gente tem que ver não só a dimensão química, mas a frequência, o modo, a circunstância, o ambiente. E aí entra o outro elemento, que é a personalidade. Quem é esse jovem? Não por acaso, por exemplo, as estatísticas, e eu tenho esses dados, não trouxe para não tornar enfadonho, e eu tenho quase que trauma também em relação a essas tabelas. Acho que a gente é esnobismo isso, para mim segundo não sei quem, não sei aonde, que é mais ou menos o seguinte: existem mais drogadictos entre pais separados do que entre pais casados. Aí quer dizer que eu tenho que manter a merda desse meu casamento, desculpa, esse meu casamento para que meus filhos não se droguem? Não é assim também. Esse menino, curiosamente, eu já encontrei muitos casos que só pela 5ª, 6ª sessão o colega diz: ah, doutor, esqueci um detalhe interessante, o Claudinho é filho adotado. Eu esqueci esse detalhe. O Claudinho é um filho adotado. Ora, então, volta todo mundo e vamos recomeçar. Porque existe nuances da dinâmica dessa pessoa, a noção de frustração, resiliência, tudo isso está em jogo. Os instrumentos que aquela família coloca à disposição dos seus membros, é uma família batalhadora ou derrotada, derrotista? E terceiro, a questão do contexto socioeconômico e sociocultural. Uma coisa é morar no Genibaú ou no Grande Bom Jardim, outra coisa é morar no Carlito Pamplona, no São João do Tauape, ou morar no Meireles. Eu acho que o melhor é Carlito Pamplona em São João do Tauape, porque também o excesso estraga. E quando eu me referi àquela história de famílias que são órfãos de pais vivos, está um pouco dentro dessa dimensão. Eles estão sempre muito ocupados em muitas coisas, menos nos filhos. E agora ele está assustado porque a Celinha, de 15 anos, apareceu grávida do namorado, que tem 22 anos, e ele não sabe quem é esse rapaz. Pode ser que agora ele vá saber. Isto faz com que, analisada esta equação, que seria a rigor o que nós chamamos de anamnese, nós poderíamos ter 4 grupos de jovens. Primeiro, os experimentadores. São aqueles que querem ver como é. Eu já entrei nessa uma vez. Eu achava Campari uma bebida
curiosa, se mulher vermelha com gelo. Alguns botavam gin, né? E um dia eu encarei e tomei uns 4, 5 copos. Eita. Foi bem legal. É experimental, mas nunca mais experimentei não. Então ficou na experimentação. Imagina um dia um colega dá corda no outro, não sei o quê, e os 2 ou 3 vão para um terreno baldio, queimar um baseado, chega a polícia, a ronda, eles estão ferrados, né? O que vai acontecer dali para frente, não é o que aconteceu dali para trás, não. E eram apenas... Tem também os chamados usuários recreativos. Aqueles que têm, às vezes, uma ideia de... Quando tem o Rock in Rio, ele se junta com a patota e vai. Ou então, ele tem uma história de quando a lua está cheia, reunir um grupo e ir para Jericoacoara. E lá rola um negócio. É assim que eles falam. São os chamados usuários recreativos. Mas em relação ao desempenho escolar, a vida familiar, está tudo dentro dos conformes. Tem o usuário frequente. Esse já é, para dizer que eu não falei de bebida, que também é uma das piores, se não a pior droga entre nós, eu considero a pior, também. É aquele cara que não consegue passar um fim de semana sem ir para casa dele lá no Iguape, no presídio, e levar 2 tubos de uísque. 2 tubos é 2 garrafas de uísque. Que ele leva por causa dos amigos, menina. Né? Só que os amigos às vezes faltam, aí ele, para não trazer de volta, ele vai, tá entendendo? E vai firme toda sexta-feira, já tá certo, ele passa lá naquela loja que vende mais barato, ou então ele comprar uma caixa que é melhor. Acontece que às vezes segunda-feira ele não vai ao plantão, ou não é médico não, é pode ser. Ele já teve um acidente, né, barrou com outro carro, não sei o que, umas histórias. Nunca a história é inicial no usuário frequente. Está mais um empurrãozinho, tipo empurrãozinho, aposentadoria, tipo empurrãozinho, desemprego, empurrãozinho, ser reprovado, no caso do jovem. E tem o toxicômano, que é aquele que criou com a droga uma relação fusional. Tudo é em função da droga. Ou ele está riado, porque ele usou muito e está capotado, ou ele acabou de acordar e já está procurando como é que eu vou conseguir. Onde é que eu vou arranjar dinheiro, onde é que eu vou não sei o quê. Ou está comprando, ou está usando, aí fecha o ciclo, não quer mais saber de família, às vezes já teve um casamento pelo meio da história, mas já acabou-se esse casamento.